Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 18 de março, nesta quinta semana do tempo da Quaresma. Aproveitamos para passar uma breve informação. Em muitas paróquias, nessa quinta semana do tempo quaresmal, cada dia se celebra uma das 7 dores de Maria Santíssima, a Senhora das Dores, recordando assim os sofrimentos de Maria, a mãe de Jesus, junto dele durante o seu tempo de sofrimento. E hoje também a Igreja nos recorda São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja. São Cirilo nasce em Jerusalém nos anos 315, no início do século IV. Foi sacerdote e bispo e foi muito perseguido. Trabalhou muito e enfrentou a chamada heresia de arianismo, que negava que Jesus Cristo é o próprio Deus. São Cirilo participou do Concílio de Constantinopla em 381, que instituiu o credo niceno-constantinopolitano. São Cirilo faleceu no ano 386 e em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. E nós vamos prosseguir ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 8, os versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Pois bem, caros irmãos e irmãs, apresentaram a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Queriam apedrejá-la e Jesus não aprova a atitude dessa mulher e deixa claro que ela pecou e que, se quer a salvação, deve mudar de vida.
Podes ir, afirmou Jesus, e de agora em diante não peques mais. A misericórdia do Senhor é maior do que nossas faltas. Todas elas, o Mestre disse a esta mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Os escribas e fariseus estavam preocupados com a lei, com o seu cumprimento, como sempre, Jesus não estava preocupado com a lei, mas com a pessoa pecadora. Jesus queria salvar e não condenar. Ele continua neste mesmo querer em nossos dias. E podemos nos perguntar, e nós, como agimos diante das falhas de nossos irmãos e irmãs? O Evangelho deste dia nos fala justamente da mulher, conhecida como adúltera, ou a miséria que se encontra com a misericórdia de Deus. A cena se dá bem cedo no recinto do templo. Colocam diante de Jesus uma mulher pega em adultério com o intuito de experimentar e armar uma cilada contra Jesus e ter motivo para acusá-lo. A mulher é, neste caso, mero instrumento ocasional. Jesus conhece quem está em volta dele e se posiciona claramente, tanto em relação aos escribas e fariseus, quanto em relação àquela pobre criatura. Jesus pergunta: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra? Quantos adúlteros se encontravam ali? O homem com quem a mulher tinha sido surpreendida também estaria lá com uma pedra na mão. Era o teatro da hipocrisia e Jesus escreve alguma coisa no chão e os mais velhos começam a se retirar. Não devemos brincar com a misericórdia de Deus. A miséria da criatura humana se encontra com a misericórdia de Deus Pai. Como sempre faz, Jesus lhe devolve a vida e a vontade de viver. Vai adiante e não peques mais, afirma Jesus para aquela pobre criatura. Jesus é a luz que ilumina o caminho para que ninguém tropece nas trevas. Dizem que muitos cristãos tiveram dificuldade com esta passagem do Evangelho, por medo de ser ela um estímulo ao pecado. Mas o pecado introduzido pelo demônio tira a vida, e Jesus quer que todos tenham vida e tenham vida em abundância, ou seja, plenamente. Jesus compreende nossa fraqueza e nossa miséria e nos tira do fosso profundo para a claridade de sua luz. Jesus não faz justiça com pedradas, ao contrário, acolhe o pecador para que mude de vida e não peques mais. Não pecará mais a pessoa por ter se sentido amado e não pela ameaça do castigo. Pois bem, irmãos e irmãs, nesse tempo quaresmal,
já caminhando para o final, porque na próxima semana já estaremos celebrando a Semana Santa. Os textos dos evangelhos que nós vamos meditando vão nos levando justamente a pensar nas nossas atitudes. Como somos rápidos em fazer julgamentos. E nós sabemos que é muito mais fácil a gente ser juiz do que sermos pai, de agirmos com o amor, com o perdão, com a compreensão diante das limitações das pessoas. E é por isso que a humanidade vive nesse desassossego, nas guerras, nas violências e em toda a parte maldosa que nós estamos juntos nesse mundo, tentando nos desvencilhar, cada qual ao nosso modo. Portanto, peçamos a Deus que nos ajude a sermos pessoas mais dóceis à sua palavra e peçamos pelos nossos irmãos os enfermos, pelos que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela paz no mundo inteiro e em cada família por este mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.